Não, o rei Dom Carlos tinha uma corte, digamos, os assessores, os colaboradores dele, provavelmente mais barata do que o que tem hoje, por exemplo, a Presidência da República, não é? Claro que o Presidente da República pode dizer, com razão, que precisa de ter muitos assessores porque tem que dar muitas opiniões sobre E tem que estar a par de todas as matérias, não é? O rei Dom Carlos tinha, a maior parte eram colaboradores voluntários, não eram pagos. Eram pessoas que tinham muita honra e muito gosto em colaborar com o rei, não é? Mas era um rei próximo das pessoas? Visitava o país todo, era recebido pela população, trabalhava muito com os pescadores de Cascais, quando estava lá de férias, tinha uma grande relação em Vila Viçosa com os agricultores alentejanos, de facto era um homem muito popular. E o Dom Manuel II também foi muito bem recebido no país todo. Não é claro que os partidos políticos não eram bons, mas também não melhoraram depois. Não é? Eu ia perguntar-lhe hoje são. O problema está aí. Quer dizer, hoje é preciso realmente... Eu acho que haveria toda a vantagem, o eleitor... Mas não há democracia sem partidos? Pois, ainda não se inventou uma outra fórmula? Só que há países, como a Inglaterra, ou a Suíça, ou outros, em que o eleitor está próximo de quem elege, os chamados círculos uninominais. Eu voto no meu deputado que representa a minha região. E que depois tem que responder perante a região que o votou. Isso parece muito interessante. Exatamente. Isso cria uma verdadeira democracia, uma verdadeira ligação entre o eleitor e quem elegeu. E também há outros... Quem elegeu pode exigir, pode pedir contas, não é? E ele tem mesmo que as prestar. E também podia haver, por exemplo, uma segunda Câmara, um Senado, onde estivessem representados os sindicatos, as associações empresariais, ou as Forças Armadas, as religiões, tudo isso podiam estar representados num Senado. E que, mais os antigos Presidentes da República, os antigos personalidades, enfim, que prestaram grande serviço ao país, estavam no Senado. Não é? Então, segundo o Sr. Dom Duarte, falta informação à maior parte dos portugueses sobre o que é uma monarquia nos tempos modernos, como muitos exemplos que, aliás, temos na Europa e em países onde o nível de vida é bastante considerável. É certamente muito melhor do que no nosso, não é? Basta olhar para o norte da Europa, não é? O norte da Europa, e o da Espanha, e a Espanha deu um pulo para a frente enorme. E tem o mesmo tempo da democracia que nós temos. Exatamente. Os mesmos anos. E tem problemas complicadíssimos com regiões que querem a independência, enfim, e portanto, apesar de tudo, as coisas aguentam-se. Mas então porquê é que os portugueses sabem pouco da ideia moderna? Porque o Sr. Dom Duarte não consegue passar a sua mensagem, e pessoas monárquicas, há pessoas a quem não interessa o ideal monárquico? Bom, vamos lá ver, 25% da população de Luxemburgo são portugueses. Há milhares de portugueses na Inglaterra, na Holanda, e tudo por aí fora. Em Espanha, todos os portugueses conhecem a Espanha. Mas há ali um clique do ponto de vista lógico que não funciona. As pessoas que conhecem as monarquias atuais e que gostam delas, aliás, 30% dos portugueses responderam numa sondagem que seria melhor para Portugal ter um rei como os reis europeus atuais do que uma república. Mas esses são os 30% de portugueses elucidados, que sabem o que é a monarquia e que sabem o que é uma monarquia europeia moderna. Sim. Mas depois portanto, não vão atrás do glamour, passo a expressão que não é portuguesa, associado à monarquia. Os outros pensam em termos históricos. Pensam que seria um regresso ao passado. E muitos gostam do regresso ao passado, que é uma coisa muito engraçada. Há muita gente em Portugal que sonha com o regresso ao passado. Mas isso não tem a ver com uma visão romântica do passado? Tem. Tem, claro, necessariamente. Também. E muito ligada também à ideia de família real? Sim, aos contos de fadas. Quem é que gostaria, uma criança, que gostasse que o pai começasse uma história dizendo era uma vez a filha de um Presidente da República? Mas olha, já que estamos a falar de histórias de fadas, não é? E de histórias de princesas e de príncipes, o amor entra nas histórias de príncipes e princesas há muito pouco tempo, porque tudo era aprazado entre famílias reais consoante as conveniências dos reinos. As famílias estavam ao dispor do país, estavam para prestar um serviço ao país e, portanto, os casamentos também eram feitos ao país, porque era uma maneira de fazer a paz, alianças. É uma visão de um republicano também. Não, uma revisão contemporânea. Pois, muito contemporânea. Até porque até há uns
Até 100 também anos atrás. nas famílias republicanas não se falava de amor até há bem pouco tempo, não é? Também era uma questão de negócio muitas vezes entre famílias. Eu vejo outra coisa, as famílias de pescadores, por exemplo, portuguesas, não gostam nada quando um filho ou uma filha se casa fora de uma família de pescadores. Nas famílias de agricultores, um pouco a mesma coisa, sobretudo Isso porquê? Por causa dos códigos sociais? da cultura familiar. É. Em relação a tudo isto, e voltando àquela questão de se pensa como rei numa república de 100 anos, mas sente-se especial por ser pretendente ao trono de Portugal e por ter toda a ascendência que tem? O seu bisavô foi Dom Miguel aliás, I. Pois, que tínhamos aqui o quadro dele. Temos, sim, senhor. A questão, a minha mãe era quarta neta do irmão de Dom Pedro IV. Também ali está, apresentado. Não, por acaso tenho uma estátua dele, mas está noutro sítio. Uhum. Não, o que aconteceu foi que... Mas sente-se especial por isso, por toda esta com uma ascendência? responsabilidade especial. O meu pai, a minha mãe, enfim, a família toda sempre nos imbuiu dessa ideia de que temos um serviço especial a prestar ao país. Todos os portugueses têm que prestar um serviço a Portugal, cada um nas suas possibilidades, mas que nós temos essa obrigação. E foi sempre essa a minha educação e eu espero que os meus filhos também continuem nesse sentido, a pensar, uma coisa é... É o sentido da responsabilidade. É o sentido da responsabilidade. E de missão perante um país. Exatamente. Mas concretamente, qual é o seu papel neste país? Quais foram os valores, quais foram as ideias que os senhores seus pais lhe passaram no sentido de honrar a sua pátria, Portugal? É que eu tento ver onde é que eu posso ser útil, ver onde é que eu posso servir Portugal e minha pátria, que é a língua portuguesa, os países de língua portuguesa, que eu gostaria de que no futuro estivessem cada vez mais unidos, cada vez mais próximos. Eu até, no Brasil, estive agora a visitar alguns governantes, alguns ministros do governo brasileiro, e estive lá num congresso das fundações da CPLP, representar duas fundações, uma portuguesa e uma guineense. E esse foi um trabalho, peço desculpa de interromper, no âmbito da sua fundação, da Fundação do Manuel II, foi, em primeiro lugar, como representante dessa fundação, e que está muito ligado aos países de língua portuguesa. E, por outro lado, pediram uma fundação guineense, a Fundação Alfa Omar Jaló, pediram para eu os representar também nesse congresso, e também, pois, estive em representação, portanto, dos dois países. E realmente noto que no Brasil há uma enorme preocupação em relação às relações com Portugal. E em certos setores brasileiros, tanto do atual governo, que terminou agora, do presidente Lula, como nos meios mais conservadores, que veriam de bom grado que talvez num futuro uma confederação lusófona podia ser um caminho interessante. Que não implicaria... Interessante para quem? Para o Brasil, para Portugal, Brasil, para todos os países? Para o Brasil, do ponto de vista deles, o seu amor próprio, a autoestima, a sua dimensão política aumentaria, não é? Por um lado. Para nós, países lusófonos, eu veria a coisa um pouco como a Inglaterra. A Inglaterra está na União Europeia, não pensa sair, mas pertence à Commonwealth. A rainha da Inglaterra é a rainha dos outros países. Então, uma ligação tipo Commonwealth com os países lusófonos, que poderia até evoluir para uma confederação de Estados lusófonos, podia ser extremamente interessante para todos nós. Podia, mas a mim parece-me que tem-se pouco estimulado toda essa união entre os países que têm uma língua como raiz, não é? Aliás, a própria língua é a pátria, não é? Uma história, Tem-se estimulado muito pouco essa união. Falou-se muito dos palopes, não é? Mas porque existe um pouco o receio de que talvez isso seria menos europeu. Mas, por exemplo, o nosso governo atual tem-se preocupado muito com essa ligação. Ainda recentemente houve o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, foi à Guiné Equatorial, que quer aderir à CPLP, o Senegal quer aderir, as Ilhas Maurícias querem aderir. Há muitos países que querem juntar-se à CPLP. Mas o senhor, portanto, encontrou este apoio aos países que têm a língua portuguesa como matriz, encontrou como uma das suas missões em nome de Portugal. Sim. Mas foi o senhor que se foi adaptando e foi arranjando missões para a sua vida, objetivos para a sua vida, ou é o próprio país que o conduziu para estas preocupações? Normalmente são iniciativas minhas de acordo com os países lusófonos que
manifestaram esse interesse, por um lado. Por outro lado, alguns ministros dos negócios estrangeiros, vários, quase todos, desde o Durão Barroso, Jaime Gama e o atual ministro, outros ministros, eu tenho colaborado com eles. No caso de Timor, por exemplo... Estou-me a lembrar da grande campanha de solidariedade por um lado, mas Timor, mais importante do que isso foi eu conseguir desbloquear a atitude indonésia em relação a Timor e a Portugal. Foi depois da minha visita ao governo indonésio. Década de 90? Foi em 97. 97. Visitei o governo indonésio, o vice-presidente Habibie, os serviços secretos militares, toda a gente que contava, os antigos rajás indonésios, antigos reis indonésios, sultões, enfim, e consegui mudar a opinião indonésia oficial a favor do reconhecimento de uma grande autonomia muito alargada para Timor. E foi essa a minha proposta, de acordo, aliás, com o nosso governo, que depois evoluiu para a questão do referendo e que finalmente levou à situação atual. E o ministro ali a Latas... Mas então, se esse foi o seu papel, qual foi o papel na altura da embaixadora Ana Gomes? Isso foi muito depois. Foi já quando os indonésios aceitaram o referendo, a ideia de referendo. Do referendo. Pois, exatamente. A minha posição... Não, mas podiam ter trabalhado ali juntos, não é? Na altura em que eu estive lá não havia relações diplomáticas com Timor, com Portugal. Portanto estamos a falar na fase anterior. Foi em 97. Imediatamente anterior. E os indonésios diziam isto, não se toca, Timor é uma província indonésia como as outras, não há hipótese de mudar. E foi a minha visita em que eu convenci os governantes. Mas foi uma ideia que partiu de si, da sua cabeça, e portanto propôs aos governantes da altura, e que foi acarinhada, estimulada, aproveitada pelos também governantes. Também com apoios do nosso, na altura, o senhor que é vice-primeiro-ministro, que é o engenheiro Mário Carrascalão, que era um bom amigo de longa data e camarada do Instituto Superior de Agronomia, a filha do presidente Sukarno, Kartika Sukarno, com a irmã Megawati, gente da elite indonésia que percebeu que realmente isso não podia continuar assim, enfim, concordaram com essa minha proposta para encontrar uma solução. Mas estamos a falar, portanto, de projetos que, ainda que ligados muito diretamente a Portugal, o caso, por exemplo, do Brasil, o caso dos países de língua portuguesa, se recuarmos no tempo, o caso de Timor e, portanto, e até mesmo das relações que não existiam na altura com a Indonésia, são projetos fora deste retângulo aqui da Europa. E em Portugal, concretamente, quais as suas preocupações, quais as suas zonas de intervenção? Bom, portanto... Ou não as tem? Tenho. Preocupações terá muitas, certamente. Tenho. Por exemplo, uma das coisas que tenho tentado dinamizar é a agricultura, o respeito pela agricultura, o verdadeiro papel. Não deixa de ser contraditório quando a União Europeia, as regras da União Europeia deram cabo da nossa agricultura, não é? Exatamente. Portanto, nós temos que encontrar soluções viáveis, práticas, em que possamos ter uma agricultura competitiva dentro de uma diferença. Há casos de agricultores portugueses... Peço imensa desculpa de interromper. Agricultores portugueses com sucesso. Mas como é que podemos ter uma agricultura competitiva se é são as regras da União Europeia que não o permitem? Há gente que tem conseguido bons resultados. Temos uma excelente produção de azeite que se está a exportar. Temos produção de vários produtos que conseguimos exportar. Nós temos também a questão do turismo rural, que tem tido grande sucesso, o turismo de habitação, o turismo rural em vários aspectos. Há o turismo específico. Há um sueco que vive aqui, o senhor Jacques Seufer, que tem escrito livros muito interessantes sobre possibilidades futuras para Portugal, em que ele propõe o turismo de setores. Há milhares de pessoas na Europa que querem viajar para ver pássaros, para ver flores, para ver caminhos de ferro antigos, para ver há turismos específicos para certas coisas.